No topo do mais alto arranha-céu do centro financeiro da cidade estava o luxuoso restaurante Mundo. Mark Donovan, o proprietário e o restaurateur mais influente da cidade, circulava pelos salões com um sorriso radiante, cumprimentando a elite reunida. Mark, essa carne é simplesmente maravilhosa. Você superou todas as expectativas, exclamou o senhor John Ryder, um renomado magnata da mídia. Apenas o melhor para os melhores, senhor Ryder. Aproveite, respondeu Donovan, fazendo uma reverência. De repente, uma menina de cerca de 10 anos apareceu na porta do salão. Seu vestido vermelho, simples e amassado, tinha um pequeno rasgo na barra. Alice encontrou uma mesa vazia no canto e se sentou. Ela não tocou nos talheres e não deu sinais de querer fazer um pedido. Apenas ficou ali, olhando para a entrada, como se estivesse esperando alguém. Um murmúrio percorreu o salão, que logo se transformou em burburinho. "O que é isso?" sussurrou a senhora Evelyn Clark, proprietária de galerias, para seu acompanhante. "Será que o Mark trouxe crianças atores?" Ao ver a confusão, Donovan parou. Seu sorriso impecável desapareceu. Ele correu até a menina, seu rosto vermelho de raiva. "Quem deixou essa menina entrar?" Sua voz soou alta e cortante. A menina o encarava fixamente. "Tirem essa menina daqui!" gritou o dono do restaurante. "Saia já! Meu restaurante não é lugar para sem-teto. Você está estragando minha noite." Um dos garçons imediatamente se aproximou da mesa e agarrou Alice pelo braço, puxando-a bruscamente do assento. A menina soltou um gemido baixo, mas não resistiu. "Vá embora, mendiga! Não volte aqui nunca mais!" sussurrou o garçom, empurrando-a em direção à saída. Que audácia! Uma sem-teto invadiu descaradamente enquanto estávamos distraídos. "Fique atenta às portas da próxima vez, Mark!" exclamou a senhora Clark. Eles se permitiram ofendê-la e agir de forma grosseira, sem pensar nas consequências. Mas quando descobriram quem era seu pai, Caleb Blackwood, com apenas 20 anos e tendo abandonado a faculdade, estava obcecado por uma ideia: construir seu futuro a partir dos erros dos outros. Ele tinha um caráter obstinado e uma habilidade calculista, dormindo apenas 4 horas por noite e dedicando o restante do tempo ao trabalho em uma pequena empresa de ativos problemáticos. Sua filha, Alice, era completamente diferente dele. Alice tinha uma incrível capacidade de se meter em encrenca por causa de sua bondade infinita. Ao ver um cachorro abandonado ou um idoso caindo, ela imediatamente corria para ajudar. Por isso, independentemente da roupa que usasse, ela sempre acabava com a aparência desleixada, rasgada ou suja. Passar reto não era uma opção para ela. Graças à sua força de vontade e lógica fria, Caleb Blackwood conseguiu construir sua Blackwood Capital aos 30 anos. Sua empresa se tornou uma lenda. Não apenas gerava lucros bilionários, mas também controlava setores inteiros, desde logística até o setor bancário. Ele era o governante das sombras, um nome que nunca aparecia nas páginas dos jornais, mas que causava terror nos corações daqueles que estavam no poder. Caleb via em sua filha aquilo que ele mesmo havia perdido há muito tempo. Para Caleb Blackwood, a semana inteira foi um verdadeiro teste. Ele se preparava para a negociação financeira mais importante do ano. Na quarta-feira, Caleb teve uma reunião com Robert, o diretor de operações. "Donovan não cumpriu nenhum prazo, Caleb. Estamos perdendo tempo precioso", disse Robert, ajustando a gravata. Caleb, olhando pela janela, respondeu: "O tempo é o único recurso que ele não pode comprar de mim. Que ele continue com seus jogos sociais. Vou deixá-lo mostrar o quanto se sente seguro. E na sexta-feira à noite, nós vamos recuperar o que é nosso. E se ele decidir fugir? Ele é muito vaidoso.
Não vai sair sem fazer barulho. Ele estará onde todos os olhos estiverem voltados para ele. Caleb voltou-se para os documentos. Agora, encontre um bilhete para o último voo na sexta. Preciso estar com Alice para o jantar. Eu prometi. Na sexta-feira, algumas horas antes do jantar, Alice estava em casa. Vestida com seu vestido vermelho favorito, ela se preparava para a noite especial. De repente, um barulho alto veio da cozinha. O gato do vizinho que Alice costumava alimentar pulou em uma prateleira e derrubou um vaso. Assustado, o gato correu em direção à janela. "Espere, eu vou te pegar!" exclamou Alice. Ela saiu correndo atrás do gato. Ao pular sobre os cacos espalhados pelo chão, seu vestido ficou preso na perna de uma cadeira. O tecido rasgou-se com força, deixando um pedaço rasgado e fazendo um barulho estrondoso. Harry, o segurança que acabara de entrar na sala, soltou um som de surpresa. "Alice, seu vestido! Senhorita, parece que não teremos tempo para consertá-lo." "Não se preocupe, Harry", disse Alice, segurando o gato assustado contra si. "Papai disse que o jantar seria especial, e eu preciso estar pronta. Um vestido rasgado não é um problema se chegarmos a tempo." Como Caleb não atendia o telefone e a hora do jantar se aproximava, Alice decidiu não esperar mais. Ela saiu determinada, acreditando que sua aparência não importava tanto quanto a promessa feita pelo pai. A porta do salão se abriu com um estrondo. Na entrada estava Caleb Blackwood. Caleb parou ao ver sua filha em um vestido vermelho rasgado, sendo empurrada por um garçom. Seu rosto passou do choque à fúria instantaneamente. "O que você pensa que está fazendo?" Sua voz soou baixa, mas o salão imediatamente silenciou. O garçom soltou a menina imediatamente. Alice correu para o pai. Caleb a ergueu nos braços, olhando não para o garçom, mas para o proprietário do restaurante, Mark Donovan. "Você é um insignificante", declarou Caleb. "Como você ousa tocar na minha filha? Como você ousa chamá-la de mendiga?" Donovan ficou cabisbaixo. "Senhor Blackwood, isso foi um terrível engano. Eu juro que não sabia de nada." Caleb abraçou Alice, segurando delicadamente o pedaço rasgado do vestido dela. "Ela me esperava, Mark. E apesar de todos os obstáculos, ela apareceu. Ao contrário de você, ela é fiel à sua palavra." Seu gesto em direção a Donovan foi mais aterrorizante do que qualquer grito. "Você está declarado falido. A partir de agora, seu controle sobre tudo o que você achava que era seu chega ao fim. Você terá algumas horas para se despedir. Estou apenas recuperando o que é meu, e isso não diz respeito apenas às finanças." Caleb olhou para a elite paralisada e, em seguida, voltou-se para Donovan. "Seu restaurante vai fechar amanhã. E você, Mark, vai ter que procurar um novo emprego na mesma cidade onde hoje foi humilhado." Ele se virou e saiu, sem olhar para Donovan. O jantar chegava ao fim. A elite percebeu que sua posição não significava nada diante da fúria de um homem que havia ofendido sua filha. Pela primeira vez, sentiram medo da possível vingança de Caleb Blackwood. No restaurante Mundo, a atmosfera estava tensa. Os convidados, em silêncio, terminavam suas refeições e conversavam em sussurros que soavam como gritos ensurdecedores. Todos sabiam que eram testemunhas de um escândalo, mas também de um evento catastrófico, cujas consequências seriam irreversíveis. Mark Donovan não se movia. Ele estava paralisado, com o olhar vazio fixo na porta pela qual Caleb Blackwood e sua filha haviam saído. Todos temiam se aproximar dele. Parecia que tocá-lo era como tocar em alguém amaldiçoado. Foi então que o Sr. John Ryder, proprietário de uma grande rede de mídia, se levantou. "Acho que terminamos aqui, querida. Já discutimos tudo o que tínhamos que discutir", disse ele, sem olhar para Donovan. Os outros o seguiram, sem despedidas,
apenas apressando-se em direção à saída. 20 minutos depois, Donovan ficou sozinho no salão vazio. Mark, todos já foram embora, sussurrou ele. Finalmente, Donovan reagiu. Ligue para meu advogado agora! Isso é um blefe! Ele não pode simplesmente ameaçar assim. Temos contratos, temos a lei, gritou Donovan. Eu já liguei, Mark. Ele não atende. E parece que agora suas ligações estão sendo redirecionadas para o número do advogado dele. Henry engoliu em seco. Ele estava sério, Mark. Donovan pegou o telefone e discou o número de Stephen, seu sócio. O telefone não foi atendido. Apenas uma voz monótona dizia: "O assinante está indisponível." "Ele só está com medo", repetiu Donovan, sua voz soando rouca de pânico. Mark pegou uma garrafa de uísque da mesa e encheu um copo, sabendo que a noite que se aproximava seria difícil. Seu olhar caiu novamente sobre o telefone. Uma mensagem curta de James, seu advogado, apareceu. "O tempo está passando. Ele só está recuperando o que é dele." A manhã não trouxe luz para Mark Donovan. Ao contrário, apenas intensificou seu desespero. O telefone não parava de vibrar com mensagens, cada uma mais alarmante que a anterior. Ele estava em seu apartamento, fixando o olhar na tela, incapaz de se recuperar do que havia presenciado. "O que está acontecendo?" murmurou Donovan, olhando para o vazio. Na página principal do portal de negócios da cidade, uma notícia urgente se destacava. Urgente: restaurante Mundo fechado. Investigação em andamento por suspeitas de fraudes financeiras. Junto a ela, havia um link para um comunicado de imprensa vazio, aparentemente publicado pelo conselho administrativo do estabelecimento. "Eles nem se deram ao trabalho de me ligar", exclamou Donovan. Ele ligou para seu diretor financeiro, Paul. Após alguns toques, a ligação foi atendida. "Paul, o que aconteceu? Sou eu, Mark!" gritou Donovan no telefone. "Mark, eu não trabalho mais para você", respondeu Paul com uma voz lenta e pesada. "Recebi uma ligação à noite. Um advogado apareceu. Ele me ofereceu 10 vezes meu salário anual para eu sair da empresa imediatamente e entregar todas as chaves de acesso aos sistemas e bancos de dados. Eu não consegui recusar." "Traidor covarde", rosnou Donovan. "Mark, isso não é traição. É Caleb Blackwood. Ele não teve escolha. Ele disse que se eu não aceitasse, corria o risco de perder não apenas o emprego, mas também a licença. E Mark, ele sabe sobre o projeto ocidental. Ele sabe sobre seu investimento inicial. Tudo." A ligação caiu. Donovan jogou o telefone longe. Então, Blackwood começou a se vingar de quem conhecia seus segredos. Donovan correu para o computador. Precisava apagar todos os dados e e-mails relacionados ao suspeito projeto ocidental, que havia prometido a Blackwood. No entanto, assim que ele entrou no sistema, uma mensagem apareceu na tela: "Acesso aos arquivos do projeto temporariamente restrito pelo administrador. Todos os dados foram copiados e salvos em um arquivo." Donovan caiu pesadamente na cadeira, respirando com dificuldade. Ficou claro para ele que a humilhação pública no restaurante não era vingança, mas apenas uma distração. Enquanto ele descontava sua raiva em Alice, Blackwood agiu de outra forma. Comprou seu colaborador mais próximo para obter todas as informações necessárias. "Eu preciso negociar", sussurrou Donovan. "Eu vou devolver tudo o que ele precisa. Só não isso." Caleb Blackwood estava em seu jato particular, subindo aos céus. Em seu colo, Alice dormia, ainda vestida com seu vestido vermelho rasgado. Ao seu lado estava Robert, seu diretor operacional. "Está tudo pronto, Caleb", sussurrou Robert. "Nossos homens conseguiram todas as permissões necessárias.
O projeto ocidental está totalmente sob nosso controle. A ação foi protocolada, as contas bloqueadas. A operação levou exatamente 40 minutos, durante os quais ele gritou com a menina. Caleb confirmou com um aceno de cabeça. Ele estava fadado ao fracasso, Robert. Ele estragou o negócio, mentiu e achou que eu iria ignorar isso, afirmou Blackwood. Mas isso seria apenas um problema comum. E ele transformou isso em algo pessoal. Caleb acariciou suavemente a cabeça de Alice. Ele me roubou tempo e tentou tomar meu projeto, mas isso eu poderia suportar. Mas ele foi além e humilhou algo que eu não estou disposto a vender por nada. Ele ofendeu minha filha, chamando-a de mendiga. Robert ficou em silêncio. O que vai acontecer com Donovan? Perguntou Robert. A empresa dele era o meu alvo. A humilhação pública dele é a vingança pela minha filha. É o que ele merece, declarou Blackwood. Ele vai perder tudo, mas permanecerá na cidade. Ele observará enquanto construímos algo novo no lugar de sua vida. Quero que ele sinta sua perda todos os dias. Caleb pegou o tablet. Entre em contato com James. Donovan provavelmente está procurando por ele, vendo nele sua única esperança. Peça a James para lhe dizer apenas uma coisa. Ele deve me encontrar. Tenho uma proposta especial para ele, da qual ele não poderá recusar. Mark Donovan não conseguia dormir. Passou a noite toda tentando ligar para seus parceiros, mas não obteve resposta. Ao meio-dia, ele se viu diante da sede fechada. Os seguranças contratados pela empresa Blackwood Capital não permitiram que ele entrasse nem mesmo no saguão. Me deixem entrar no escritório. Eu sou o proprietário, gritou Donovan, com seu elegante smoking substituído por uma camisa desleixada. Seu acesso foi cancelado, legalmente, explicou um dos seguranças. Donovan recuou. Restava apenas uma possibilidade: James. Donovan passou o dia inteiro procurando James. Ele teve que se humilhar, ligando para contatos antigos que não usava há muito tempo. Só à noite ele conseguiu encontrar James em um café discreto nos arredores. James, me diga onde ele está. Eu devolvo tudo, exclamou Mark, correndo para a mesa. James bebia café calmamente. Sente-se, Mark. Você não parece bem, disse James calmamente. Não preciso de compaixão. O que ele quer, afinal? Insistiu Donovan. O projeto já não tem utilidade. Ele foi levado ontem de manhã. Você perdeu tudo não por causa do projeto, mas porque não percebeu que uma menina de 10 anos entrou na sua casa. O objetivo de Caleb não é o seu patrimônio. Ele quer o seu tempo. O que isso significa? Donovan parou no lugar. Significa que Caleb Blackwood tem uma única e última proposta para você. Ele espera por você na Blackwood Towers à meia-noite de amanhã. Se você se atrasar nem que seja um segundo, ele colocará em prática um plano alternativo que você definitivamente não vai gostar. Donovan ficou sozinho, olhando para a cadeira vazia onde James estava sentado. Ficou claro para ele. Sua sentença o aguardava. Na noite seguinte, Donovan se viu diante da entrada da Blackwood Towers. Os seguranças o acompanharam até o último andar. Na espaçosa sala de estar, com vista para toda a cidade, estava Caleb Blackwood. Você chegou na hora certa, Mark, disse Blackwood, sem mudar de posição. Estou pronto para negociar. Assinarei tudo, exclamou Donovan, sem perder tempo. Caleb, sem pressa, virou-se lentamente. Mark, você ainda não percebeu. Não haverá negociações. Você terá que escolher entre duas propostas minhas. Uma delas é o seu fim e a outra é a sua oportunidade. Donovan esperou, silenciosamente exortando-o. Fale, o que você deseja? Blackwood deu um passo à frente. Você roubou o Projeto Oeste, destruiu-o e não cumpriu nenhum prazo. Minha primeira exigência é que você vá para a prisão por fraude e quebra de contrato.
Meu advogado preparou provas irrefutáveis contra você. Em 20 anos, você será libertado, completamente esquecido. Não, afirmou Donovan categoricamente. Minha segunda proposta, sorriu Blackwood. Você evita a prisão, mas passa a trabalhar para mim. Você será meu representante público durante sua própria ruína. Você assinará um contrato transferindo todos os seus ativos restantes e confessará publicamente sua culpa em todas as infrações financeiras. Eu deixarei para você o mínimo necessário para sobreviver, mas você estará diariamente à vista de todos. Você se tornará um símbolo do que espera aqueles que me roubam e mentem para mim. Blackwood aproximou-se da mesa, colocou 2 folhas de papel sobre ela e as estendeu a Donovan. Mark, você tem uma escolha: prisão ou humilhação pública perpétua. Você terá que responder por seus atos. Mas uma coisa você pode ter certeza: sua sentença já foi proferida. Mark Donovan olhou para as 2 folhas de papel. Prisão, esquecimento, ou um espetáculo público que, pelo menos, lhe permitia permanecer no jogo. Eu escolho a proposta número 2, disse Donovan, com a voz seca e rouca. Ele preferiu a dor prolongada àquela que o acabaria de uma vez. Caleb Blackwood confirmou seu consentimento com um aceno de cabeça. Assine aqui e aqui, por favor, disse ele, apontando para o formulário do acordo. Donovan pegou a caneta. Sua mão tremia involuntariamente enquanto assinava o documento, renunciando a tudo. A assinatura significava não apenas a transferência de seus bens para Blackwood, mas também a perda de sua liberdade. Sua vaidade salvou você da prisão, Mark, mas foi ela que se tornou sua maldição. Vá embora, ordenou Caleb. Seu primeiro dia de trabalho começará amanhã às 7 da manhã. Venha ao meu escritório mais antigo e feio, e você receberá o salário mínimo. Não se atrase. Donovan virou-se e dirigiu-se para o elevador. A humilhação atingiu o limite. No momento em que as portas do elevador se fecharam, o olhar de Mark Donovan congelou. Sua expressão era silenciosa, mas não por desesperança. A manhã de Mark Donovan começou em um escritório velho e cinzento, localizado nos arredores da cidade. Seu local de trabalho era muito modesto, humilhante para sua antiga posição. Ex-dono de tudo, agora ele era forçado a realizar um trabalho rotineiro e sem sentido, sob supervisão constante. Catalogue a pasta Atlas Prof. até o final do dia, ordenou Robert, diretor operacional da Blackwood, continuando a trabalhar, sem tirar os olhos de seus papéis. Mark ficou em silêncio, sem discutir. Em vez disso, ele observava Robert, o fluxo de dados, cada movimento, tentando entender como havia sido enganado. Vou terminar, sussurrou Donovan, tentando soar mais convincente. Entendemos, Mark. Você escolheu obedecer às ordens. Nem mais, nem menos, disse Robert calmamente. À noite, Caleb Blackwood ligou para Robert de seu apartamento. Donovan violou as regras? Perguntou Caleb. Não, senhor. Ele chegou na hora certa e trabalhou. Mas ele é muito observador. Ele monitora o movimento dos dados quando abro meus documentos de trabalho. Parece que ele está tentando entender nosso sistema, informou Robert. Deixe-o observar. Ele não encontrará nada lá. Tudo o que é valioso já está em nossas mãos. E a tarefa dele é se adaptar ao seu papel, disse Caleb com firmeza. Como estão indo as coisas com o nosso projeto? O Projeto Oeste está passando para as nossas mãos. Já substituímos a equipe de Donovan e pretendemos começar a trabalhar. Ótimo. Prepare-se para a próxima etapa, Robert. Precisamos nos concentrar na velocidade e na qualidade da execução. Precisamos provar ao mercado que o fracasso dele é o nosso sucesso. Caleb desligou o telefone e mergulhou de cabeça nos negócios. Ele deixou Donovan na sombra, onde ele deveria estar. Na manhã seguinte,
Robert chegou ao apartamento de Caleb. Enquanto isso, Mark Donovan, continuando a separar a correspondência, sentia sua vida escapar inexoravelmente. Caleb, por sua vez, estava sentado à mesa estudando relatórios sobre fluxos financeiros. Sua nova prioridade era o Projeto Oeste. Caleb viu Robert colocar os diagramas sobre a mesa. Aqui está a análise completa dos ativos do projeto. A parte financeira, os contratos, tudo está em ordem, senhor, observou Robert secamente. Só uma coisa, falta a pasta importante com a fórmula para a fase final da construção. Não se trata apenas de dinheiro, é propriedade intelectual e um argumento fundamental para a conclusão de contratos futuros. Caleb levantou-se. Ele roubou? Perguntou bruscamente. Não, senhor, respondeu Robert calmamente. Ele a escondeu ou destruiu. Não há vestígios em nossos sistemas. Ele queria que o projeto fracassasse, mesmo que o aceitássemos. É a sua última vingança oculta. Caleb aproximou-se da janela, mergulhado em pensamentos. Ele não queria apenas o fracasso, ele queria que eu perdesse com ele. É uma sede insana de glória. O que podemos fazer? Robert respondeu. Podemos alterar a fórmula. Isso levará pelo menos 6 meses e um investimento enorme. Só ele tinha acesso físico a ela. Nós vamos encontrá-lo. Não vamos perder tempo. Donovan é um tolo ganancioso e narcisista. Ele não destruiu a pasta, mas a escondeu para usar quando decidir que estou enfraquecido. Precisamos fazê-lo revelar seu paradeiro, disse Caleb, sem sombra de dúvida em seus olhos, olhando para Robert. Tudo bem. Mais uma coisa. Os advogados de Emília solicitaram uma revisão oficial das condições da custódia de Alice, alegando o incidente no restaurante, disse Caleb. Eu mesmo cuidarei disso. É um assunto pessoal. Preparem um relatório completo sobre as medidas de segurança de Alice. Tudo deve estar no mais alto nível. Vou dar 2 opções para a Emília: tribunal ou cooperação. Caleb Blackwood se encontrou com seu advogado, James. James sentou-se em frente a Caleb e examinou atentamente a solicitação recebida de Emília. A Emília solicitou uma revisão das condições da custódia. Segundo ela, o incidente público no restaurante colocou em risco a segurança da Alice. Ela não está ameaçando Caleb, disse James calmamente. Ela só está preocupada. Eu entendo, James, mas a preocupação pode se voltar contra nós. Não pretendo usar o tribunal para prejudicá-la, mas devo estar pronto para proteger minha filha, disse Caleb, estendendo a James uma pasta com relatórios de segurança. Aqui está o relatório completo sobre as medidas de segurança de Alice. Peço que você o entregue a Emília. Deixe que ela veja que não estou isolando minha filha, mas protegendo-a. Vou dar a ela a escolha: tribunal ou cooperação. Quero que ela perceba que, nessa situação, precisamos ser um todo e não partes rivais, disse Caleb. Isso é realmente convincente. Pouquíssimas crianças podem se orgulhar de ter tanta segurança. Mas ela é mãe, e os sentimentos podem ser mais fortes do que os fatos, disse James, lendo o relatório e acenando com a cabeça em sinal de concordância. Então vamos deixar as emoções prevalecerem. Ela vai entender que a única maneira de proteger Alice é cooperando comigo e não se opondo a mim. Quero me encontrar com Emília pessoalmente. Prepare os documentos para a reunião. Que ela saiba que não tenho medo da equipe jurídica dela. Só tenho medo pela minha filha, disse Caleb, levantando-se. O conflito com Emília exigia tato e princípios. Ao chegar ao cobertor, ele está seguindo sua rotina habitual, senhor. Mas ontem à noite, após o fim do expediente, ele ficou sentado em um café onde costumava se encontrar com seu advogado. Ele está procurando algo, mas não consegue determinar exatamente o que é. Ele parece cego, informou Robert. Ele está cego, mas isso não significa que seja impotente. Robert sabe onde está a chave da fórmula.
Precisamos convencê-lo de que a encontramos, mas apenas parcialmente. Esconda uma pista falsa, mas atraente, no sistema de teste ao qual ele teoricamente tem acesso. Algo que o faça supor que estamos procurando exatamente o arquivo que ele escondeu. Precisamos fazê-lo agir, ordenou Caleb. Você quer que ele se confesse? Perguntou Robert. Deixe-o gastar suas energias defendendo o que já temos, disse Caleb. Enquanto ele tentar me enganar, eu ganharei um tempo precioso. E mais, organize meu escritório para amanhã. Tenho uma reunião marcada com Emília. Não preciso apenas de uma sala, mas de uma atmosfera que transmita a ela que meu mundo é ordem e segurança total, e não caos. Caleb se preparava para duas batalhas, uma contra a ganância de Donovan e outra pela amor de sua família. Caleb encontrou-se com Emília em seu escritório pessoal, que Robert havia decorado especialmente para enfatizar a ordem e o controle absolutos. Era o lugar mais seguro para Caleb, onde não havia espaço para acidentes. Na sala onde Emília entrou, não havia nada supérfluo. Emília, sentando-se à sua frente, foi direta ao ponto. Caleb, o incidente com Alice no restaurante é totalmente inaceitável. Não acredito que você possa garantir a segurança dela quando suas divergências comerciais vão além de negociações privadas. Exijo uma revisão da guarda, afirmou ela com firmeza. Caleb acenou com a cabeça, expressando seu respeito pela posição dela. Entendo sua preocupação, Emília, disse ele, e concordo com você. É por isso que pedi ao advogado para lhe entregar este relatório. E empurrando a pasta em sua direção, destacou a anotação confidencial. Emília abriu a pasta e rapidamente examinou os documentos. Havia relatórios detalhados sobre segurança 24 horas por dia, protocolos de acompanhamento e análises de ameaças potenciais. Isso parece um quartel-general militar, Caleb. Não é lugar para uma criança viver, disse ela, fechando a pasta. Isso é proteção, Emília, objetou Caleb. É a única maneira de garantir a vida de Alice em nosso mundo. Seus advogados certamente vão propor um processo judicial. Eu, por outro lado, proponho cooperação. Não pretendo tirar sua filha de você. Quero que você saiba que a única maneira de garantir a segurança de Alice é trabalhar comigo, e não contra mim. Estou disposto a ampliar sua participação, mas somente sob a condição de minha segurança. Sem encontros não programados, somente em locais verificados, somente sob nossa supervisão. Essas são as regras, disse ele, olhando diretamente nos olhos dela e esperando por uma resposta. Emília exalou profundamente. Você sempre impõe condições, Caleb, disse ela, levantando-se. Tudo bem, vou estudar os protocolos. Não quero brigas. Alice é meu objetivo. Mas se você cometer um erro, vou recorrer à justiça. Eu não cometo erros, Emília, disse Caleb com firmeza. Eu estou agindo corretamente. Ele sabia que havia vencido o primeiro round, usando não a força, mas a lógica e a estratégia de defesa. Caleb concordou em prolongar o tempo das visitas de Alice à mãe, seguindo o plano de segurança proposto. Ele sabia que não podia arriscar, mas também não queria parecer alguém que proibia a mãe de ver a filha. Ele encarregou Robert de supervisionar rigorosamente o cumprimento de todos os protocolos, mas de forma discreta. Após uma dessas visitas, Caleb e Alice decidiram jantar juntos. Alice ficou em silêncio, mas depois, colocando o garfo de lado, disse: Mamãe parecia muito assustada hoje, papai. Ela ficava olhando pela janela e dizendo que precisávamos estar mais atentos. Caleb ficou tenso. Emília estava assustada, embora nenhum incidente tivesse ocorrido e todos os seguranças estivessem escondidos. Ele sabia que sua vigilância deveria ser sem exceções. Tenha cuidado, querida, mas você está totalmente segura, disse ele à filha,
tentando soar confiante. Mais tarde, ao ligar para Robert, Caleb não tentou esconder sua preocupação. Emília está assustada. Robert, preciso que você duplique a segurança, discretamente, é claro. Não sei de onde veio essa ansiedade, mas não posso permitir que Alice sinta isso. Acho que até mesmo conversas triviais podem provocar esse pânico, ordenou Caleb. Entendido, senhor. Vamos reforçar as fronteiras externas e todas as vias de acesso. Donovan continua com sua programação normal, informou Robert. Caleb sabia que precisava ficar alerta, mesmo que isso significasse perder a paz de espírito. Para Caleb Blackwood, a manhã não começou com a habitual análise dos mercados mundiais. Em vez disso, ele foi recebido pelo relatório alarmante de Robert. Robert, que normalmente mantinha uma calma impecável, agora parecia um pouco preocupado diante de Caleb em seu apartamento. Senhor, tivemos novamente um atraso inexplicável na logística do Projeto Oeste, informou Robert, mantendo um tom de voz calmo. É compreensível, disse Caleb laconicamente. Falha técnica? Sim, oficialmente. Mas esta é a segunda situação semelhante em uma semana, e ambas ocorreram em nós desenvolvidos por Donovan. Caleb, isso não pode ser coincidência. É uma interferência muito precisa, afirmou Robert, estendendo-lhe uma folha impressa. Caleb pegou a folha, mas não a examinou. Eu sabia que ele não estava abatido. Considerando-se invisível, ele usa seu trabalho com salário mínimo como disfarce. Seu conhecimento dos sistemas antigos visa criar o caos. Ele não é capaz de roubar dinheiro, mas pode roubar meu tempo e arruinar minha reputação. O que devemos fazer? Demiti-lo? Sugeriu Robert. Isso vai impedir a sabotagem. Não, é isso que ele quer. Ele espera que eu mostre fraqueza, recue e ele possa dizer que eu fiquei com medo. Vamos forçá-lo a agir abertamente, disse Caleb, olhando pela janela. Ele está procurando a fórmula. Ele acha que estou concentrado nisso. Nosso objetivo é dar a ele o que ele procura, mas transformar isso em uma armadilha. Você quer que ele mesmo confesse isso? Perguntou Robert. Isso mesmo. Vamos seguir o roteiro dele. Crie uma pista falsa, mas atraente, no sistema de teste ao qual ele tem acesso teórico, que seja uma indicação de que estamos procurando um determinado arquivo que ele escondeu. Faça-o acreditar que estamos perto do objetivo. Amanhã de manhã, ele deve descobrir essa informação. Quero que ele gaste seus recursos para proteger o que já sabemos, ordenou Caleb. Sua voz calma revelava firmeza. Mark Donovan, como de costume, chegou ao trabalho pela manhã e sentou-se à sua mesa humilhante. Robert estava sentado ao lado dele. Mas hoje, quando Robert saiu para uma breve reunião, Donovan não perdeu a oportunidade. Seu plano era simples: descobrir uma brecha e continuar sua sabotagem silenciosa. Ele conseguiu rapidamente obter acesso remoto mínimo aos servidores de teste, pois, como ex-arquiteto de sistemas, ainda mantinha privilégios básicos. Ele esperava encontrar apenas logs enfadonhos, mas descobriu outra coisa. Em um dos catálogos confidenciais, havia um documento com o título Pesquisa Agregada, Fórmula do Teste Beta, Coordenadas 7.8. Eles estão procurando por ela, estão prestes a encontrá-la, sussurrou Donovan, olhando para seus próprios pensamentos. Era a última arma que ele conseguiu esconder. Blackwood estava procurando por ela. Donovan tinha o dever de proteger seu último esconderijo. Ele copiou as coordenadas instantaneamente e saiu do sistema. Não quis estragar o documento falso, com medo de assustar o inimigo. De volta ao jogo real, sentiu uma onda de energia. À noite, Caleb Blackwood estava em seu apartamento, esperando o relatório de Robert. Desta vez, Robert apareceu com um sorriso, o que era extremamente incomum. Senhor,
O espião mordeu a isca, relatou Robert. Conte-me mais detalhes, Robert, disse Caleb. Donovan acessou o arquivo falso às 10h47 da manhã. Ele copiou os dados e saiu do sistema, sem tentar alterá-los ou excluí-los. Isso indica que seu motivo não era destruir as informações, mas ocultá-las. Ele acredita que estamos procurando a fórmula que ele escondeu e agora fará de tudo para proteger esse local, informou Robert, entregando a Caleb um relatório impresso sobre o acesso. Caleb pegou o relatório e leu. Muito bem. Ele acredita que nos superou, mas usou sua única chance para demonstrar sua culpa. Essa é uma prova irrefutável de suas intenções traiçoeiras. Sabemos que ele está prejudicando conscientemente o projeto, mesmo fazendo parte da nossa equipe, disse Caleb, colocando o relatório de lado. Como estão as tarefas atuais dele? Talvez a catalogação? Perguntou Robert. Agora isso não importa mais. Nossa conversa está encerrada. Robert, elabore um relatório completo e irrefutável sobre o acesso dele ao documento falso e suas ações no sistema. Imprima 3 cópias e certifique-as com nosso advogado. Prepare-se. Amanhã de manhã você o trará aqui para a cobertura. A decisão final será tomada amanhã, e sem negociações, ordenou Caleb severamente. Caleb levantou-se e dirigiu-se à janela. Não havia triunfo em sua alma, apenas uma profunda satisfação. Seu plano havia sido executado com perfeição. Ele habilmente usou a fraqueza de Donovan, seu vaidade e presunção, contra ele. Senhor, você parece calmo. É só isso? Perguntou Robert. É o fim de sua liberdade para agir contra mim, Robert. Ele não irá para a prisão, mas para o esquecimento, e eu terei silêncio, disse Caleb. Ele não pensava em perdoar Donovan, mas também não queria gastar seu precioso tempo com ele. Amanhã começaria um novo capítulo. De manhã, Mark Donovan chegou ao trabalho em um estado incomum de excitação. Ele acreditava que Blackwood havia descoberto a sabotagem, mas agora a fórmula estava protegida e ele estava em uma posição de vantagem. Em vez da rotina habitual, Robert o encontrou na porta do antigo escritório. Hoje você não vai organizar pastas, Mark. Caleb Blackwood está esperando por você na cobertura, disse Robert secamente e sem qualquer emoção. Donovan ficou feliz por dentro. Blackwood se assustou e decidiu negociar. A subida de elevador até a cobertura foi longa. Donovan se sentia um vencedor. Ao entrar no enorme escritório ensolarado de Caleb, Donovan não encontrou Blackwood atrás da mesa. Ele estava parado perto da janela, contemplando a cidade e demonstrando seu poder. Obrigado por ter vindo, Mark, disse Caleb calmamente, sem mudar de posição. Suponho que você me chamou para discutir os detalhes da minha participação futura no projeto. Estou pronto para continuar trabalhando nele, mas minha ajuda deve ser remunerada de forma adequada. Começou Donovan, querendo assumir o controle da situação. Caleb virou-se lentamente. Em suas mãos havia um tablet fino. Seu papel nisso terminou no momento em que você assinou a renúncia a todos os ativos. Eu o convidei para lhe mostrar sua última derrota, disse Caleb. Ele ativou o tablet e um vídeo apareceu na grande tela instalada atrás dele. Era uma gravação da mesa de trabalho de Donovan, registrando o momento em que ele acessou o arquivo falso, copiou-o e saiu do sistema. A tela também mostrava a hora da gravação e seu identificador de acesso exclusivo. Em um instante, o rosto de Donovan ficou abatido e ele percebeu que estava preso em uma armadilha o tempo todo. Ontem, Mark, usando seu acesso mínimo, você obteve informações que, na sua opinião, poderiam salvá-lo. Na verdade, você assinou sua sentença de morte, disse Caleb em voz baixa, mas mortal. Esse arquivo era uma armadilha. Ele se tornará uma prova irrefutável de que você está prejudicando intencionalmente minha empresa,
mesmo estando na minha folha de pagamento. Você não é apenas um ladrão, você é um sabotador, movido pela sede de vingança. Donovan não conseguia encontrar palavras. Sua confiança desmoronou. Eu, eu só estava testando o sistema, suspeitava de um vazamento, sussurrou ele, tentando mentir. Caleb balançou a cabeça indiferentemente. A mentira não importa mais, disse ele. Temos provas. Sabemos o que você fez, Mark, e que você escondeu a fórmula. Mas isso não é o essencial. Caleb aproximou-se da mesa. O importante é que sua era nesta cidade, neste negócio, está chegando ao fim. Não vou lhe dar a chance de voltar ou me chantagear. Você perdeu tudo. O que... o que você quer? Sussurrou Donovan. Quero silêncio. Você vai ter silêncio. Robert, traga os documentos, ordenou Caleb severamente. Donovan percebeu que não haveria mais negociações. Era o veredicto. Concordo. Continuaremos a história respeitando rigorosamente seus desejos. O capítulo 16 será escrito separadamente, com uma descrição detalhada, uso de subtítulos, diálogos entre aspas indicando quem está falando e destaque em negrito. Mark Donovan afundou-se na cadeira, completamente exausto. A gravação na tela, mostrando seu roubo do arquivo falso, era tudo o que restava dele. Robert colocou 2 documentos sobre a mesa, cada um capaz de destruir sua vida, mas de maneiras diferentes. Caleb estava de pé, como um promotor, mas sem nenhuma emoção no rosto. O que você quer dizer, Blackwood? Prisão? Sussurrou Donovan. Prisão? Não, Mark. A prisão é muito barulhenta. É um escândalo. Vai atrair atenção. Eu quero silêncio. Quero que você desapareça sem deixar vestígios, sem nenhum drama. Respondeu Caleb com calma e frieza. Caleb acenou com a mão em direção aos documentos. Você tem 2 opções, disse ele. A primeira é um acordo atualizado de não concorrência e confidencialidade. Assine-o e ele irá proibir você não apenas de trabalhar em nossa área, mas também em qualquer empresa de tecnologia ou grande empresa de investimentos em um raio de 1.000 quilômetros. Você não poderá ser consultor, acionista ou mesmo faxineiro. Você deixará a cidade hoje à noite por tempo indeterminado. Prometemos a você um pequeno pagamento mensal que garantirá seu nível mínimo de subsistência, mas não permitirá que você viva no luxo. Donovan olhou para o valor. Era insultuosamente baixo, mas estável. E se eu não assinar? Perguntou Donovan, tentando se agarrar à última esperança. O próximo documento que entregaremos às autoridades será um relatório completo sobre sabotagem, uso ineficaz de recursos e tentativa de roubo de propriedade intelectual. Temos provas, Mark, registros e depoimentos. Você enfrentará um julgamento público, a confiscação do que lhe resta e uma pena muito longa. E, Mark, isso será obra minha. Prometo que seus últimos dias serão cheios de humilhação e que seu nome se tornará sinônimo de fracasso, disse Caleb calmamente, como se estivesse discutindo o tempo. Donovan pegou a caneta. Ele percebeu que Caleb não estava se vingando, mas tentando se livrar dele de vez. Blackwood não queria perder nem um minuto com Donovan. Ele precisava ter certeza de que Donovan nunca mais voltaria. Donovan assinou rapidamente os 2 documentos. Sua mão tremia de desespero. Vá, Mark, ordenou Caleb. Você tem 2 horas para sair da minha casa. Robert confirmará que você saiu da cidade antes da meia-noite. Donovan, humilhado e completamente abatido, levantou-se e saiu sem dizer uma palavra. Robert fechou a porta atrás de Donovan. Ele se foi, senhor, informou Robert. E agora? Caleb se aproximou da janela e observou a cidade que não se calava. Agora está tudo silencioso, Robert. Ele se foi. Não há mais distrações. É hora de nos ocuparmos com o que é realmente importante.
Quero que você marque um encontro com Emília. Precisamos resolver o segundo conflito, disse Caleb, com os olhos cheios de determinação. Tudo bem, vamos continuar a história, seguindo rigorosamente suas instruções. O capítulo 17 será escrito separadamente, com uma descrição detalhada, usando subtítulos, diálogos entre aspas, indicando quem está falando e ênfases em negrito. No dia seguinte, depois que Caleb se livrou de Donovan, ele se encontrou com Emília em seu escritório. Ele esperava que, depois de receber os relatórios de segurança e demonstrar sua disposição de aumentar o tempo de comunicação com Alice, Emília concordasse com os termos de cooperação propostos. Mas Emília se mostrou inflexível. Obrigada pelos relatórios, Caleb, disse Emília tensa. O nível de proteção que você proporcionou é realmente impressionante, mas isso não mudou minha opinião. Pelo contrário, confirmou minha maior preocupação. Alice vive em uma fortaleza, não em uma casa. Você controla tudo, desde cada passo até cada protocolo. A segurança não deve se transformar em isolamento. Caleb franziu a testa. E o que você sugere? Retirar a segurança? Depois de tudo o que aconteceu? Perguntou ele com voz severa. Sugiro que você tenha liberdade de escolha, disse Emília. Você quer que eu trabalhe de acordo com suas regras. Eu não farei isso. Meus advogados vão exigir um julgamento. Vamos buscar uma comunicação mais livre e sem regulamentações excessivas, sem a sensação de que, cada vez que encontro minha filha, estou passando por uma verificação de segurança. Isso foi um verdadeiro golpe para Caleb. Ele estava se preparando para uma batalha com Donovan, e agora o esperava um julgamento público e doloroso, no qual ele enfrentaria a mãe de sua filha. Você entende que o julgamento será um verdadeiro trauma para Alice? Isso levará nosso problema a público, Emília. Era exatamente isso que eu queria evitar, disse Caleb, tentando conter suas emoções. É por isso que espero que não cheguemos ao tribunal, rebateu Emília. Não quero intimidar você, Caleb. Só estou dizendo que minha principal preocupação é a segurança emocional de Alice. Seu controle excessivo a prejudica tanto quanto os escândalos públicos. Quero que você aprenda a confiar, e estou disposta a lutar por isso, mesmo que seja na justiça. Você me acusa de pressão emocional e isolamento só porque estou me defendendo? Perguntou Caleb, cerrando os punhos. Você está agindo como um estrategista, não como um pai, disse Emília, levantando-se. Os documentos foram entregues. Aguardo sua decisão, mas lembre-se, eu não vou ceder. A saída de Emília provocou uma tempestade de emoções em Caleb. Raiva misturada com decepção. Ele ordenou que chamassem Robert. Caleb informou. Emília recusou a proposta de cooperação e pretende entrar com uma ação judicial. Os advogados estão prontos, senhor. Estamos prontos para qualquer audiência, afirmou Robert, assumindo uma postura combativa. Não, não vamos entrar com o processo. Não quero processar a mãe da minha filha. Isso seria muito doloroso para Alice. É exatamente isso que ela quer. Ela espera que eu me mostre um tirano autoritário. Caleb balançou a cabeça. Robert, cancele todos os processos judiciais. Vamos escolher outro caminho. Preciso mostrar a ela que mudei, não com palavras, mas com ações, com uma concessão significativa. Algo que não possa ser explicado como estratégia. Algo que prove que, para mim, a tranquilidade de Alice está em primeiro lugar. Caleb dirigiu-se à janela. A guerra com Donovan estava ganha. Mas na batalha pela família, ele estava a sofrer uma derrota. Ele precisava de uma nova tática, não relacionada com os negócios. As ameaças de Emília e a sugestão de um processo judicial fizeram Caleb Blackwood perceber que as abordagens habituais não iriam ajudar. Ele não poderia vencer no tribunal sem prejudicar Alice e não conseguiria ganhar a confiança dela. Ele precisava de algo radical
que destruísse sua imagem de estrategista controlador. Robert, cancele todos os preparativos para o processo. Não vou brigar com Emília, ordenou Caleb. Precisamos provar a ela que seu bem-estar emocional é mais importante para mim do que meu controle. Procure algo que ela não consiga compreender com lógica ou ameaças. O que exatamente, senhor? Perguntou Robert. Dinheiro? Investimento em seu projeto? Não. Isso se parece muito com um acordo. Quero que Alice possa ver a mãe e que Emília se sinta confortável, mas não presa. Procure a casa mais adequada para alugar a 2 quarteirões da cobertura. Que seja luxuosa, com segurança confiável, mas totalmente independente da minha influência. Pague o aluguel com 1 ano de antecedência e entregue as chaves a ela. Apenas como um gesto de carinho de pai para filha. Robert ficou surpreso e ergueu uma sobrancelha em sinal de dúvida. Muito generoso da sua parte, senhor, disse ele. Mas ela pode interpretar isso como uma tentativa de pressão e um acordo extrajudicial. Tudo bem, mas isso é mais como o desejo de um pai de ver sua filha feliz. É um ato desesperado de um pai, não uma jogada calculista de um empresário. Faça isso rapidamente e discretamente, sem minha participação nos documentos, apenas através do advogado, observou Caleb. O encontro com Emília aconteceu em um café aconchegante e neutro. Caleb não tocou no assunto do tribunal e não falou sobre Donovan. Emília, cancelei todos os processos judiciais. Não vou processar você. Não quero que Alice passe por isso, disse Caleb. Emília olhou para ele com desconfiança. Você está tramando algo, Caleb? Tenho apenas um objetivo: garantir a tranquilidade de Alice. Entendo que é difícil para você morar em outro bairro, ter que ir buscá-la constantemente e se sentir deslocada. Sei que você teme minha interferência. Não posso cancelar a segurança, mas posso lhe oferecer outra coisa, disse Caleb, estendendo-lhe um pequeno envelope. O que é isso? Ela perguntou. Aqui estão as chaves e o contrato de aluguel por 1 ano. Encontrei uma casa para você, a apenas 2 quarteirões daqui. Tem um jardim maravilhoso que será totalmente seu espaço pessoal. Sem minhas câmeras, sem minha vigilância, exceto aquelas que você mesma decidir instalar. Você vai morar perto, sempre por perto. Você poderá ver Alice todos os dias, sem precisar ligar, simplesmente como vizinha, como mãe, disse Caleb. Emília ficou chocada. Ao abrir o envelope, ela viu o endereço e o contrato. Como você pôde? Isso não faz sentido algum da sua parte, disse ela, sem acreditar no que via. Do ponto de vista de Alice, isso era perfeitamente lógico. Quero que você saiba, disse Caleb, que valorizo sua presença na vida dela mais do que meu sentimento de controle. Entenda isso como um presente do pai. Emília ficou em silêncio, com o olhar fixo nas chaves. Esse comportamento era atípico para o Caleb que ela conhecia. Caleb sempre buscou vantagens. Não havia nenhuma vantagem para ele aqui, exceto, talvez, a possível suavização da posição dela. Tal ato não poderia ser interpretado como estratégico. Eu não sei como expressar isso, confessou Emília. Não diga nada, apenas mude-se e use isso. Não espero que você traga seus advogados de volta, mas espero que você entenda. Estou disposto a fazer concessões pelo bem-estar da minha filha, afirmou Caleb. Ele se levantou e a deixou com as chaves. Esse foi seu passo mais significativo e ousado. Tudo bem, vamos continuar a história, seguindo rigorosamente suas instruções. O capítulo 19 será escrito como um texto separado, detalhado e com subtítulos. Ele terá diálogos entre aspas, indicando quem está falando, e os pontos importantes serão destacados em negrito. 1 semana após a concessão de Caleb a Emília, chegou o dia do primeiro lançamento público do Projeto Ocidental. Foi um lançamento em grande escala
destinado a demonstrar ao mercado que Blackwood não apenas se apropriou do projeto de Donovan, mas também conseguiu ressuscitá-lo. Na coletiva de imprensa, Caleb, mantendo uma calma impecável, posou no palco, com Robert ao seu lado. Concluímos a primeira fase do Projeto Oeste antes do prazo previsto, declarou Caleb, dirigindo-se aos investidores e jornalistas reunidos. Isso prova que nossa empresa é capaz de transformar ativos complexos em fontes de riqueza. Estamos avançando, buscando crescimento e inovação e não estagnação. Após os aplausos, um dos jornalistas fez uma pergunta. Senhor Blackwood, há rumores na imprensa de que não existe uma fórmula-chave para a fase final e inovadora. Você pode confirmar que o projeto não está sendo implementado em sua totalidade? Caleb ficou pensativo. Ele poderia mentir ou tentar se esquivar, mas decidiu fazer o contrário, usando a verdade para reforçar seu princípio. Sim, eu confirmo. Poderíamos iniciar a fase final recorrendo a tecnologias alternativas menos aperfeiçoadas e concluindo o projeto dentro do prazo. Mas não faremos isso, disse Caleb. Descobrimos que um componente essencial foi esquecido pela administração anterior. Declaro publicamente: o Projeto Oeste só será lançado em sua totalidade depois que restaurarmos esse elemento. Não buscamos rapidez em detrimento da qualidade. Não faremos concessões. Para mim, a honestidade é mais importante do que a rapidez. Ao passar pelo corredor, Robert, preocupado, dirigiu-se a ele. Senhor, isso foi muito arriscado. O senhor acabou de confirmar os rumores e os investidores podem começar a ficar preocupados. Deixe-os ficarem nervosos. A confiança, Robert, é o único ativo que me resta, e Donovan não conseguiu tirar isso de mim. Ele esperava que eu entrasse em pânico e recorresse a falsificações para salvar minha reputação. Mas estou mostrando que não sou assim. Estou disposto a esperar pela fórmula para demonstrar meus princípios. É um sinal para o mercado. A Blackwood não está disposta a enganar, disse Caleb. E quanto à busca real? Estamos fazendo isso, mas sem resultados até agora, acrescentou Robert. Agora, não estamos procurando apenas a fórmula. Precisamos de honestidade. Use todos os nossos recursos, mas sem métodos de hackers. Precisamos encontrar um ex-funcionário que possa ter guardado esse arquivo honestamente, sem más intenções. Precisamos encontrar esse elemento para provar definitivamente que minha ideia funciona, ordenou Caleb. À noite, Caleb, sentindo-se aliviado, estava sentado em sua cobertura. Ele havia lidado com sucesso com as questões comerciais, declarando claramente seus princípios. Nesse momento, Emília ligou para ele. Mudei-me para essa casa, Caleb. Obrigada, sussurrou Emília. Você pode morar lá o tempo que quiser. É um presente da Alice, disse Caleb. Ouvi dizer que você fez uma apresentação hoje. Disseram que você adiou o projeto por causa da fórmula, surpreendeu-se Emília. Isso me pareceu estranho. Talvez, mas foi honesto. Não vou construir minha vida com base em mentiras, respondeu Caleb. Esse breve diálogo, que não dizia respeito à tutela ou às regras, mas sim ao seu ato, tornou-se a recompensa mais valiosa para Caleb. Ele compreendeu que sua concessão e seu reconhecimento público começaram a derrubar a barreira de mentiras e desconfiança. Tudo bem. Continuaremos trabalhando no enredo, respeitando rigorosamente seus desejos. O capítulo 20 será escrito separadamente, com uma descrição detalhada, uso de subtítulos, diálogos entre aspas, indicando quem está falando e destaque em negrito. 2 semanas após a declaração pública de Caleb, Robert finalmente deu a tão esperada notícia. Sua equipe, que não estava envolvida em invasão, mas sim no estudo de sistemas de acesso antigos, encontrou uma pista. Senhor, nós a encontramos.
A fórmula não foi escondida por Donovan para ameaças futuras. Ele simplesmente a copiou para seu disco pessoal, indo destruí-la, mas esqueceu de excluir os dados, disse Robert, colocando a pasta na mesa diante de Caleb. Destruir? Por que ele não fez isso imediatamente? Caleb franziu a testa. Provavelmente ele estava com pressa, mas o mais surpreendente não é isso. O disco estava com um ex-contador de nível inferior, Walt Stone. Stone colaborou com Donovan em outro projeto e ele pediu que ele guardasse dados importantes por precaução em seu disco, explicando que eram documentos antigos. Stone não tinha a menor ideia do valor do arquivo e simplesmente atendeu ao pedido, disse Robert. Onde está Stone agora? Perguntou Caleb, com a cabeça girando devido à adrenalina. Ele deixou o emprego logo depois que você adquiriu seus ativos. Ele aparentemente usou suas pequenas economias e a mesma fórmula, embora em uma versão simplificada, para abrir uma modesta oficina de reciclagem de materiais em um estado vizinho. Ele não é nosso concorrente, senhor, disse Robert, estendendo a Caleb uma foto de Stone. Ele apenas administra um negócio honesto, pequeno, mas importante. Caleb olhou fixamente para a foto. Nela, havia o rosto de um homem honesto, mas cansado. Sua mente, acostumada a absorver informações de forma agressiva, imediatamente chegou a uma conclusão. Podemos simplesmente pegar o arquivo, disse Caleb. É nossa propriedade intelectual. Temos o direito de fazer isso, Robert. Não é nada complicado. Podemos fazer isso, mas vai parecer uma invasão hostil, senhor. Especialmente depois de sua declaração pública de que a honestidade é mais importante do que a velocidade. Stone não tem culpa. Ele apenas agiu dentro das possibilidades que lhe foram dadas. Se simplesmente confiscarmos a fórmula, isso vai minar o seu novo princípio, que você proclamou tão veementemente, disse Robert, demonstrando ser um estrategista experiente que valoriza a reputação do seu chefe. Caleb recostou-se na cadeira. Robert estava dizendo a verdade. Tomar a fórmula à força seria fácil, mas isso não o tornaria melhor do que Donovan. Robert, não podemos enganar uma pessoa honesta. Não depois de eu ter expulsado o ladrão. Não vamos recorrer ao engano. Afinal, eu não sou Donovan, decidiu Caleb com firmeza. Ele está usando nossa propriedade intelectual, mas o faz honestamente, sem suspeitar da verdade. Não posso puni-lo por isso. O que devemos fazer, senhor? Precisamos dessa fórmula para iniciar a última etapa e cumprir nossas obrigações com o mercado, perguntou Robert. Não vamos simplesmente pegá-la. Vamos negociar. Mas não vamos simplesmente comprar, Robert. Tem que ser um negócio que corresponda totalmente à minha nova abordagem. Começou Caleb a pensar num plano. Preparem todos os documentos. Vamos voar até Walter Stone. Temos que convencê-lo de que ele possui algo incrivelmente valioso. Vamos comprar a fórmula por um preço que lhe garanta uma vida tranquila. E, mais importante ainda, ofereceremos investimentos e consultoria para o desenvolvimento de seu próprio pequeno negócio. Vamos torná-lo nosso aliado na conquista de seu próprio sucesso. Vamos demonstrar que os grandes negócios podem ser éticos. Isso vai custar muito caro para você, Caleb, disse Robert, alertando. O preço dessa fórmula é minha reputação e meus princípios. É um preço que estou disposto a pagar, disse Caleb. Agora, ele enfrentava a negociação mais difícil, mas também a mais significativa. A negociação com sua própria consciência. Caleb Blackwood e Robert chegaram ao estado vizinho, onde Walter Stone tinha uma pequena oficina. Era modesta, mas arrumada, cheia do cheiro de metal e óleo de máquina. Stone, um homem de meia idade vestindo um macacão de trabalho, ficou claramente surpreso com a aparição de dois homens em ternos caros. Sou Walter Stone. O que há? Perguntou Stone,
sua voz soando desconfiada. Meu nome é Caleb Blackwood e este é Robert. Viemos para discutir seus negócios, Sr. Stone, começou Caleb, tentando soar o mais educado possível. Mais especificamente, gostaríamos de falar sobre a tecnologia que você utiliza. Stone franziu a testa. Se vocês estão verificando meu trabalho, não precisam perder tempo. Trabalho com patentes licenciadas, não utilizo nada ilegal. Entendemos isso. Você utiliza uma tecnologia que era nossa. Mais precisamente, pertencia à empresa que eu adquiri. E você, por um feliz acaso, a recebeu de um ex-funcionário, Mark Donovan, disse Caleb. O rosto de Stone empalideceu. Eu não suspeitava que fosse sua. Ele afirmou que eram apenas dados antigos. Eu vou parar de usá-la imediatamente. Caleb assentiu. Você é um homem de honra, Sr. Stone, e é por isso que recorri a você. Poderíamos obter a fórmula por meio de um processo judicial, mas não faremos isso. Queremos comprá-la de você para realizar nosso projeto final. Estou disposto a lhe oferecer $1 milhão. Isso permitirá que você se aposente tranquilamente hoje mesmo. Walter Stone balançou a cabeça. 1 milhão? É uma quantia enorme, mas não. Não estou interessado em dinheiro, Sr. Blackwood. Não é isso. Eu mesmo construí isso. Essa fórmula, mesmo em sua versão simplificada, me permitiu realizar o que sempre sonhei. Estou criando algo significativo. Se eu simplesmente pegar o milhão, vou me tornar apenas um homem rico, mas sem sentido. Não quero isso. Não estou pronto para abrir mão da minha fórmula. Caleb ficou chocado. Diante dele estava um homem para quem o dinheiro não tinha importância. Isso era um teste para seus princípios. Ele não podia simplesmente tomar tudo à força e não podia se dar ao luxo de comprar. É nossa propriedade intelectual, insistiu Robert. Precisamos dela para criar milhares de empregos. Então, restaurem vocês mesmos. Enquanto isso, vou criar 10 empregos e cada um deles será honesto. Não concordo. Walter foi inflexível. Caleb percebeu que a tentativa de comprar a empresa diretamente não daria resultado. Ele precisava rever sua estratégia. Sr. Stone, o senhor está certo. O senhor não está apenas buscando dinheiro, mas também um propósito. Eu entendo isso. E se seguirmos outro caminho? Disse Caleb, mudando de tom. Proponho uma parceria. Você nos devolve a fórmula para o nosso projeto global e, em troca, não apenas lhe pagaremos. Investiremos no seu negócio, forneceremos o equipamento necessário, ampliaremos a produção, disponibilizaremos os melhores especialistas e ajudaremos você a expandir o seu negócio, que é pequeno, mas honesto. Você deixará sua empresa, seu ideal e sua honestidade, e terá a oportunidade de contratar centenas de pessoas, em vez de dezenas. Walter Stone fechou os olhos. Você quer que eu vença, Sr. Blackwood? Eu desejo que os princípios justos prevaleçam, Sr. Stone. Você merece seu sucesso e eu receberei a fórmula para o meu projeto. Você se tornará nosso parceiro em questões de produção ética. Quero que você me ajude a demonstrar que as grandes empresas podem ser éticas, disse Caleb, estendendo a mão para ele. Stone estendeu a mão para Caleb. É uma proposta incomum, digamos assim, Sr. Blackwood, mas estou de acordo. Caleb ordenou a Robert. Elabore o melhor contrato, Robert. Precisamos sair vitoriosos neste negócio. O resultado de um negócio bem-sucedido e ético com Walter Stone levou Caleb a uma reflexão interna. A decisão baseada em princípios e não em ganhos pessoais trouxe-lhe uma sensação de liberdade que ele desejava estender à sua vida pessoal. Caleb decidiu aproveitar esse impulso para resolver de uma vez por todas o conflito com Emília. O encontro aconteceu na mesma casa que ele lhe deu de presente. O ambiente era tranquilo e descontraído. Não vim aqui como estrategista, nem como seu oponente no tribunal, começou Caleb. Vim como pai de Alice.
Deixamos meus problemas de negócios para trás e gostaria que tirássemos uma semana de férias. Só nós três, eu, você e Alice. Emília recostou-se, cruzou os braços e disse com desconfiança: Férias? Na sua propriedade isolada nas montanhas? Caleb, já conversamos sobre isso. É apenas mais uma maneira de me isolar sob seu controle. Meus advogados ainda estão preparando a audiência. Não, não nas montanhas, objetou Caleb. Quero ir para a sua casa favorita à beira-mar, onde fomos no início. Lá não há minha segurança, nem minha equipe. Seremos apenas você, eu e Alice. Emília ficou confusa. Ela conhecia muito bem aquele lugar. Era um local vulnerável do ponto de vista da segurança. Você está falando sério? Depois de tudo o que aconteceu, você vai cancelar a segurança? Você vai arriscar a vida de Alice? O choque era perceptível na voz de Emília. Não vou arriscar, disse Caleb. Confio em você. Quero que você mesma cuide dos protocolos de segurança para Alice nesta semana. Se precisar de segurança, você mesma escolhe quem vai nos proteger. Você decide para onde vamos e quando voltamos. Entreguei totalmente a você o controle desta viagem. Ele tirou do bolso um cartão com uma quantia impressionante. Aqui está o dinheiro. Contrate quem quiser. Estarei lá apenas como pai, obedecendo às suas regras. Quero que você veja que estou disposto a deixar de lado minha armadura e meu poder, se isso fizer Alice se sentir confortável e à vontade perto de nós dois, disse Caleb. Ao pegar o cartão, Emília sentiu sua proteção jurídica desmoronar como areia entre os dedos. Não foi uma manobra bem pensada, mas um reconhecimento de derrota. Você nunca fez nada parecido. Nunca confiou em ninguém além de si mesmo, ela sussurrou. Talvez eu esteja mudando, ou talvez esteja simplesmente cansado dessa guerra. Mas quero que Alice nos veja não como partes rivais, separadas por advogados, mas como pais que podem ser um só. Caleb esperou pela resposta dela. Pela primeira vez em todos esses anos, Emília não viu Caleb como um adversário. Em seus olhos, ela viu um homem disposto a correr riscos pessoais para salvar sua filha. Tudo bem, Caleb, eu concordo. Eu mesma organizarei tudo. Vou lhe dar a oportunidade de mostrar que você é capaz de ser um parceiro e não um chefe, respondeu Emília, embora seus olhos ainda escondessem desconfiança. E que Deus me ajude se você tentar usar secretamente sua segurança. Nenhum dos meus homens. Apenas aqueles que você escolher. Eu juro. Caleb sorriu pela primeira vez em muito tempo. Foi um pequeno, mas importante passo no caminho para uma possível reconciliação. Ele sabia que essas férias seriam um verdadeiro teste para o relacionamento deles. Caleb, Emília e Alice passaram 3 dias em uma aconchegante casinha à beira-mar, onde costumavam ir nos primeiros anos de casamento. Emília, como prometido, organizou uma segurança discreta. Caleb cumpriu sua palavra. Ele foi apenas um pai, brincando com a filha na areia e preparando o jantar. À noite, quando Alice já estava dormindo, eles saíam para a varanda. O barulho das ondas criava uma atmosfera tranquila para a conversa que eles adiaram por muitos anos. Emília foi a primeira a quebrar o silêncio. Acho que é a primeira vez em 7 anos que te vejo assim, sem armadura, sem Robert, sem relatórios, sussurrou ela. Isso é incomum para mim, disse Caleb. Mas era necessário. Emília, não te trouxe aqui para conseguir a retirada da ação judicial. Te trouxe para discutir as razões pelas quais acabamos no tribunal. Porque você não acredita no mundo, e eu não acredito na sua liderança, respondeu ela. Caleb suspirou profundamente. Essa foi a conversa mais difícil de sua vida. Sim, é verdade, mas não é só isso. Sempre considerei que minha tarefa era proteger nosso mundo do caos. Queria que você e Alice vivessem em segurança. Por isso, me esforcei ao máximo.
Construí muros, controlei as finanças, os horários e até mesmo determinava nossos trajetos. Eu achava que isso era uma demonstração de amor e carinho, disse Caleb, escolhendo cuidadosamente as palavras. Na verdade, era uma prisão, concluiu Emília, sem qualquer tom de acusação. Sim, eu percebi isso quando você foi embora. Minha preocupação excessiva com o controle destruiu o que eu tentava proteger. Na busca por combater ameaças externas, não percebi que eu mesmo me tornei uma ameaça para o nosso casamento. Eu sabia ser apenas o chefe da família, o diretor executivo, e não simplesmente o marido, confessou Caleb. Essas foram suas primeiras palavras completas e honestas sobre culpa. Emília olhou para ele, primeiro com surpresa, depois com alívio. Caleb, nunca senti que poderia superar essa armadura. Tentei mostrar que era valiosa e estava fora do seu mundo, mas você só via em mim algo que precisava ser protegido. Eu me sentia bonita, mas uma parte inútil da sua defesa. E isso me levava à fraqueza, confessou ela. Eu te perdi, confessou Caleb, porque não sabia ser vulnerável. Não sabia pedir ajuda, e você, por sua vez, não podia me dar. Você não podia, até que eu mesmo te permiti ter sua própria opinião, seu próprio espaço. Ele estendeu a mão através da mesa e Emília não se afastou. Suas ações na semana passada, a casa, o cancelamento do julgamento, a viagem, o acordo com Walter Stone, tudo isso me diz que você realmente deseja mudar. Você me convenceu de que, para você, agora a integridade e o amor são mais importantes do que o poder e o controle, disse Emília. Percebi que não tenho poder sobre o mundo, mas posso controlar a mim mesmo. Eu posso mudar. E eu quero mudar, Emília. Não apenas por Alice, mas por nós. Sei que existe uma conexão profunda entre nós, que nós mesmos reprimimos com nossa estratégia, disse Caleb. Emília fixou o olhar no horizonte. Então vamos construir uma ponte sobre essa fortaleza, sugeriu ela. Vamos ser parceiros, Caleb, na educação da Alice, e talvez em outras coisas também. E ela pegou a mão dele. Parceiros, repetiu Caleb. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que a verdadeira vitória não estava na sala de reuniões, mas ali mesmo, na varanda, na tranquilidade. Ao retornar das férias, Caleb imediatamente começou a implementar o Projeto Oeste em sua totalidade, aplicando a fórmula que ele adquiriu legalmente de Walter Stone. Uma semana depois, ele organizou uma grande coletiva de imprensa, mas não para anunciar o triunfo. Emília estava na primeira fila, observando atentamente o que estava acontecendo. Concluímos com sucesso a fase final do projeto ocidental, que, como vocês se lembram, foi adquirido por mim da administração que faliu. Começou Caleb, com voz firme e decidida. Muitos supuseram que eu agiria de forma decisiva e rápida para esconder as falhas. Eu escolhi outro caminho. Optei pela honestidade e pelos princípios éticos. Declaro publicamente: minha abordagem anterior à condução dos negócios é um caminho para o esgotamento e, em última instância, para o colapso. Apesar do barulho dos jornalistas, Caleb continuou. Em vez de simplesmente me alegrar com os lucros, anuncio o lançamento de um novo fundo de investimento. Ele direcionará recursos exclusivamente para startups e pequenas empresas que seguem princípios éticos rigorosos. Apoiaremos empreendedores honestos, entre os quais Walter Stone, que está aqui presente, disse Caleb, acenando para Stone, que levantou a mão sem jeito. Renuncio à estratégia de aquisições agressivas. Agora, meu principal objetivo não é apenas o lucro, mas a criação de um sucesso sustentável e honesto. Isso se tornou meu novo princípio, meu guia de vida. Minha palavra é minha garantia inabalável. Após a conferência, Robert ficou entusiasmado. Senhor,
Isso foi simplesmente genial. Você transformou um problema matemático complexo em um verdadeiro sucesso de marketing, afirmou Robert. Isso não é marketing, Robert. É algo em que acredito profundamente. E agora é hora de concluir a última parte deste projeto. Amanhã, Emília e eu nos encontraremos com Alice, afirmou Caleb. Sua batalha profissional havia terminado. Agora começava a pessoal. O resultado da conversa emocionante à beira-mar foi a decisão de Caleb e Emília de iniciar uma nova fase em seu relacionamento. Eles não se apressaram em se reconciliar oficialmente ou planejar o casamento, mas, em vez disso, começaram a arrumar a casa de Emília juntos, criando um espaço aconchegante e tranquilo para Alice. Após um mês, Caleb e Emília se acomodaram na sala de estar, observando Alice brincar no jardim. Parecia que suas vidas haviam encontrado harmonia. O domínio de Caleb deu lugar à parceria, e Emília se sentia importante e protegida. Eu não poderia imaginar que algum dia voltaríamos a isso, disse Emília, colocando a mão sobre a dele. Nós nos tornamos outras pessoas. Não é mais o que era antes, é melhor, disse Caleb, sorrindo. Quero que descansemos com toda a família. Desta vez, sem nenhuma segurança. Eu confio em você e no mundo inteiro. Robert entrou na sala, com uma expressão de constrangimento e leve culpa no rosto. Senhor, desculpe a intrusão, começou ele. Tenho informações importantes sobre o seu novo fundo para empresários honestos. Mas isso também diz respeito a você, Emília, acrescentou Robert. O que foi, Robert? Achei que o fundo estivesse indo muito bem, perguntou Caleb. O financiamento está indo muito bem, disse Robert, olhando para Emília. Mas acabei de receber os documentos. Não entendo por que você não avisou Caleb sobre isso antes, Emília. Emília sorriu, suspirou profundamente e Robert estendeu uma pasta fina para Caleb. Emília solicitou um subsídio do seu novo fundo, Sr. Caleb. Ela planeja criar sua própria organização de caridade. Para isso, ela usou seus ativos antigos e ações de sua participação na propriedade que você lhe deu anteriormente. É notável que ela tenha feito isso sozinha, sem a participação de parceiros, atuando como única requerente, esclareceu Robert. Caleb abriu lentamente a pasta e viu o nome de Emília na capa. Ela não recorreu ao nome, aos contatos ou aos conselhos dele. Emília escolheu começar sua nova vida independente, usando o dinheiro dele, mas sem sua interferência, e antes que o relacionamento deles fosse oficializado. Caleb olhou para Emília e riu. Não era uma risada de raiva, mas uma risada verdadeira e sincera. Você usou meu fundo para começar sua vida sem mim, disse ele, balançando a cabeça. Antes de decidir começar comigo? Emília sorriu. Eu precisava ter certeza de que era capaz de me sustentar sozinha, que nossa parceria era uma escolha consciente e não uma dependência forçada. Você mostrou que é capaz de mudar e eu mostrei que posso ser independente, compartilhou Emília. E você conseguiu a bolsa? Perguntou Caleb. Claro, meu projeto era perfeito, respondeu Emília com um sentimento de superioridade. Caleb ficou impressionado com a admiração de sua esposa. Ele percebeu que sua verdadeira vitória estava em se libertar do controle e encontrar uma parceira igualitária. Pela primeira vez em muito tempo, ele teve a oportunidade de sentir que sua vida e suas conquistas pertenciam a ambos.